As férias chegaram e você que é pai ou mãe de uma criança de 3 a 6 anos já deve estar aí preocupado, preocupada com o que é que você vai fazer com as crianças durante o recesso escolar. Então fica nesse vídeo que eu vou te dar aqui algumas dicas do que fazer saindo, fugindo daquela tríade que a gente conhece, né? Que é shopping, casa da avó e colônia de férias. Nada contra, tá, gente? Eu acho que o passeio no shopping é bacana, mas ele vem também sempre junto com aquela palavrinha, aquele verbinho que a gente não gosta muito, que é gastar. Né? E a gente sabe que sair com crianças é caro. Então, o shopping, a saída para o shopping e outros centros de consumo, ele sempre vem acompanhado de uma expectativa de que a criança vai ganhar alguma coisa. E não dá para ir para o shopping todo dia. Né? Até porque muitos pais e mães também trabalham durante essa época e aí termina virando uma coisa meio conflituosa, né? Outra coisa que a gente faz muito nas férias é casa da avó, casa do vô, né? Que é uma visita à casa de família, mas que também não tem muitas vezes assim muitas coisas interessantes para a criança fazer. E aí ela fica entediada e fica naquela história, né? Que hora a gente vai embora? Quer ir para casa? E querer ficar no celular ou no tablet, essa coisa toda. E a terceira tríade, componente da tríade que a gente conhece também são as colônias de férias, né? Que são colônias também, é uma opção de lazer e de entretenimento e desenvolvimento muito interessante, mas que também custa aí um dinheirinho. Então vamos lá, se você é uma família que está preocupada com a aprendizagem e desenvolvimento do seu filho no período também do recesso escolar e está querendo algumas sugestões, nesse vídeo de hoje eu vou dar aqui sugestões para trabalhos em casa, brincadeiras em casa com crianças de 3 a 6 anos. Então fica aí no vídeo que eu vou te falar alguma coisinha que pode ser bem útil. Bom, vamos lá. Como eu sou mãe de duas crianças, nessa época de férias, a gente começava com a etapa 1, que era fazer o planejamento das férias. É muito importante para a criança de 3 a 6 anos participar desse planejamento, porque essa é uma criança que às vezes ela ainda não tem muito aquela noção de tempo, né? Por exemplo, a criança fala assim que vai para tal lugar ontem, porque ela não tem ainda completamente fechada e desenvolvida essa noção temporal que nós adultos temos, né? Então, o planejamento de férias é a primeira atividade de férias que os pais devem fazer com seus filhos em casa. É no planejamento que a criança entende o que são as férias, o recesso escolar, o que é que ela pode fazer, que dia vai sair, que dia não vai. Ela também começa a acompanhar as atividades pelo calendário, e isso é muito bacana, porque ela também participa, dá sugestões e ali cria, junto com a família, uma rotina de férias que pode ser muito útil para ela, tanto se guiar e saber o que esperar a cada dia, né? E também ela participar, né? Que é muito importante que a criança participe da elaboração desse roteiro de férias junto com a mãe, com o pai, ou enfim, né? Com os responsáveis aí que estão à frente dos cuidados com a criança. Bom, o que é que você vai precisar? Você vai precisar basicamente de um calendário. Eu vou pegar aqui um calendário qualquer, só para mostrar, né, o que é que você vai fazer. E combinar com as crianças, né? Olha, as férias começaram, vamos planejar as nossas férias, ou seja, vamos planejar e decidir o que é que nós vamos fazer juntos, em família, nesse recesso escolar. E aí você pode pegar uma agenda como essa que eu estou aqui, você também pode pegar um calendário e dividir, né, fazer uma programação nesse calendário para que a criança comece a entender e compreender o que é esse recesso, né, o que é esse período e o que é que ela vai poder fazer ali. Vou mostrar um que eu tenho aqui. Se você não tem nenhum planejamento semanal, você pode pegar uma folhinha, dividir assim, né, com os dias da semana, de preferência de domingo a sábado, e sentar junto com a criança, né, e fazer o planejamento das férias junto com ela. Isso aqui é um planejamento semanal, mas você pode também pegar uma folha de papel A4 grande, né, desenhar o calendário, marcar os dias da semana, tudo junto com a criança, tá, gente? Pedir para ela pintar, desenhar, fazer uma ilustração na borda, que é muito divertido também. E ali você vai colocar todos os dias das férias, marcando os números, né? Dia 8, dia 9, dia 10, se é uma segunda-feira, se é uma terça, né? E o que é que vocês pretendem fazer em cada dia desse, né? Esse calendário, gente, planejamento de férias, deve ficar à vista da criança, de preferência na altura da criança, de 3 a 6 anos, ela ainda é bem pequena, para que ela possa visualizar o calendário e saber em que dia ela está e o que é que eles vão fazer naquele dia ali, né? Nesse calendário, quando meus filhos eram pequenos, né, o que era que a gente fazia, né? A gente planejava assim, a gente já sabia que ia deixar um dia para descansar em casa,
E os outros dias eu dividia junto com eles entre dias de sair e passear e dias de fazer atividades em casa. Nas atividades em casa, eu sugiro, eu vou dar algumas dicas aqui, tá? Vou falar sobre 4 brincadeiras para crianças de 3 a 6 anos, que são muito bacanas, mas é claro que você pode criar outras brincadeiras. Qual é uma brincadeira interessante para uma criança de 3 a 6 anos? É uma criança que ainda está completando a aquisição da fala, é uma criança que está possivelmente já, se ela tiver ali com 5, 6 anos, já está começando ali a fase, né, do letramento, tanto matemático quanto letramento na língua materna. E é uma fase que a criança está começando a migrar, né, das coisas objetivas para o pensamento subjetivo. Então, é muito bom que as brincadeiras mesclem tanto alguma dimensão da materialidade para a criança, quanto também alguma coisa da criação, do pensamento, da imaginação, né? Então, o que é que eu fazia com os meus filhos? A gente dividia, né? A gente colocava, né? Bom, então, terça-feira, o que é que nós vamos fazer, né? De preferência, aí, é claro, a família pode escolher entretenimentos diferentes e gratuitos. Todos os estados do Brasil têm vários museus e parques, então eu sempre colocava pelo menos um dia na semana num parque. Então a gente ia no Parque da Jaqueira, a gente ia no Parque de Santana, aqui em São Paulo tem o Ibirapuera, tem o Parque do Carmo, tem centenas, né? Então é sempre bom colocar uma saída dessas que seja um parque, né? E nesse dia do parque você já programa o quê? Um piquenique, levando as coisas de casa. Pega uma manta grande, pega uma almofadinha, uma cesta. Se você não tiver uma cesta, você pode comprar uma daquelas sacolas de nylon que vende no supermercado e colocar ali, né, um suco, uma garrafa d'água. Ajuda a criança, né, pede para a criança participar desse momento, né, pegando os alimentos que ela gostaria de levar. Sempre lembrar de levar guardanapo e uma fruta, né? Talvez passar na padaria e comprar um bolo para levar no piquenique. Então isso é muito divertido para a criança. Mas só é divertido se ela participar de toda a criação e elaboração desse momento. Então, o que é que eu colocava nas saídas? Parques, que são gratuitos. Eu colocava também museus, que podem ser gratuitos e, quando não, eles também são bem baratos. Visitas a exposições e outros espaços públicos. Então, no planejamento do recesso e das férias com seu filho, você coloca ali também, né? Na segunda, a gente vai no parque. Na terça-feira, a gente vai descansar em casa. E aí, nesse dia do descanso em casa, é o dia das brincadeiras em casa, que vocês vão poder criar e brincar com seus filhos. Claro que também tem sempre uma ida a um cinema, um shopping, um teatro, enfim, procure nas férias oferecer para a criança atividades variadas, coisas que despertem o senso estético, o conhecimento de mundo dela, a leitura de mundo, para que ela possa também, claro, participar de atividades interessantes para a aprendizagem e o desenvolvimento dela. Não deixe de colocar uma visita a uma livraria, por favor. Coloca lá, tem um dia que você vai na livraria e nesse dia, se você tiver condições, seria muito legal que você dissesse que para a criança que ela pode escolher um livrinho para levar para casa. Se você tem 2 filhos, pense aí também no orçamento. Explique para a criança que cada dia que você sai, vocês têm que ter um limite de quanto vocês vão gastar naquele passeio, até para a criança também já começar a desenvolver essa noção, né, de finanças, quer dizer, passear custa dinheiro. Quanto custa o cinema? Quanto custa o shopping? O brinquedo que ela quer comprar, quanto custa? Então é muito bacana fazer essa parte toda. Bom, como esse é um vídeo curto, dito isso, eu vou falar aqui de 4 brincadeiras para crianças de 3 a 6 anos. 2 que são brincadeiras mais de fundo criativo, tá? Que mexem com o pensamento, com o cognitivo, o intelectual da criança, que são brincadeiras onde ela pode criar. E 2 são brincadeiras que têm mais a ver com exercício físico, né? Dentro de casa. Então, você não precisa sair todo dia. Você pode marcar na agenda da semana, né? 3 dias que você vai sair e 3 e 4 dias que você vai ficar em casa. E no dia de ficar em casa, a criança ela deve se envolver com essas brincadeiras e ou com outras atividades da casa. Por exemplo, a criança de 6 anos, ela pode ajudar a colocar a mesa, ela pode ajudar a escolher o cardápio do dia, ela pode ajudar a preparar o almoço, claro, sempre com a supervisão do adulto, não pode ficar sozinha numa cozinha, né? Ela pode, inclusive, criar um cardápio de férias, né? Onde a criança, junto com a família, decide ali por alimentações mais balanceadas e naturais, e também abrir ali uma folguinha, né? Para que a criança escolha aquilo que ela quer comer, por exemplo, uma lasanha, um pudim de pão, esse tipo de coisa.
Bom, primeira coisa então é programar as férias com seu filho, sua filha, né, num papel grande, à mostra que ela possa acompanhar, de preferência que ela possa, a cada atividade que ela fizer, né, a cada dia de férias, ela colocar um xizinho assim, ó, naquele item como tendo sido realizado aquele dia, ou ela pode colocar, fazer um tiquezinho assim de caneta verde como realizado. Também é importante, se não deu para fazer a programação daquele dia, explicar para a criança, né, que imprevistos acontecem, que aquela programação não aconteceu, mas que a programação das férias segue, né, como um compromisso da família. Beleza? Vamos lá, 4 atividades para você fazer agora com a sua criança de 3 a 6 anos. As 2 primeiras são de desenvolvimento físico, que são muito legais. O que é que você vai precisar? Primeiro, o desafio da cama de gato. Gente, as crianças amam essa brincadeira. Você pode pegar uma passagem ao corredor da sua casa, delimitar ali, né, pegar um giz e fazer uma marcação no chão ou mesmo uma fita colorida. E o que é que você vai precisar? De um rolo de fita crepe, de preferência daquela fita crepe mais grossa, assim, de uns 4 dedos, né? E você vai, assim, de preferência num corredor ou numa passagem que tenha pelo menos 1 metro, 1 metro e alguma coisa, 2 metros, você vai colocar a fita crepe em X, assim, em vários lugares, e o desafio da criança é que ela consiga passar de um lado para o outro daquele corredor sem tocar nas fitas. E aí pode fazer também uma tabela do lado, né, marcando quantas vezes a criança conseguiu passar sem tocar na fita, no final da brincadeira, né, tomar um suquinho, beber uma água e parabenizar a criança por ela ter treinado, né? E se ela conseguiu, por ela ter conseguido passar pelo desafio da cama de gato sem tocar nas fitas. Então, o desafio da cama de gato é uma delícia. As crianças amam essa brincadeira e você não gasta quase nada, somente um rolo de fita crepe. Observe para não destacar a parede no lugar que você for rolar a fita crepe, porque tem algumas fitas que terminam estragando um pouco a pintura. Então, essa é a primeira brincadeira. A segunda proposta é você fazer com a sua criança um roteiro de exercício pela casa. Cada cômodo da casa é uma estação. E aí a criança tem que fazer uma coisa em cada estação da casa. Por exemplo, na sala ela pode fazer 10 minutos de meditação e respiração consciente, contemplação, esse tipo de coisa. Você pode assistir um vídeo no YouTube e vai encontrar inspiração para isso. Né? No quarto, ela pode fazer 10 polichinelos. Depois você pode colocar umas garrafas PETs, assim, fazendo uma espécie de circuito que ela tem que correr por entre as garrafas e pegar uma bolinha e voltar. E aí, claro, que os pais também têm que participar da brincadeira, né, gente? Porque a criança brincar sozinha nessa fase não é o mais legal. O mais legal é que a família brinque junta. Então, essa ideia de fazer o circuito é bem bacana, porque cada cômodo da casa pode ser uma parte do circuito e em cada cômodo ter um desafio específico, que é onde a criança se exercita, porque senão a criança fica nas férias o dia inteiro na televisão ou no celular, né? E aí a gente sabe que isso não é legal, ok? Terceira sugestão, agora a terceira e a quarta são sugestões que têm mais a ver com o aspecto criativo da criança, né? Que é uma dimensão da aprendizagem e desenvolvimento muito importante para uma criança nessa fase. A primeira proposta é vocês criarem heróis. Então, o que é que você vai precisar? Materiais diversos, como TNT, fita, cola adesiva, alguma coisa assim. E você vai precisar de um papel, onde você vai fazer a fichinha do herói. Então, cada integrante da família cria o seu herói. Então, o meu herói é o Super Batata. Como é esse herói? E aí você, se a criança já está aprendendo a escrever, a criança de 6 anos, pode estar aí já na fase de alfabetização, ela pode ajudar, senão o adulto mesmo preenche a ficha para a criança, né? Então, o que ela vai fazer? Qual é o nome do herói? Qual é o superpoder? Do que é que esse herói tem medo? Onde esse herói vive e como é a roupa desse herói. Então, cada integrante da família faz a sua fichinha, a gente cola na parede assim com uma fitinha adesiva para que todos vejam os heróis, e o mais bacana é que a criança desenhe o herói. No dia seguinte, a continuação da atividade pode ser fazer a roupa do herói. Pode ser um chapéu feito de papelão ou de cartolina, pode ser uma capa feita de TNT, você pode pegar cola colorida, cola brilhante colorida e fazer um desenho no TNT, colar bolinhas de papel, porque aí a criança também desenvolve a coordenação motora fina, então ela tem que fazer bolinhas de papel verde, bolinhas de papel azul, e ela cola depois essas bolinhas no TNT. Depois ela escolhe uma roupa dela para compor a fantasia e os adultos, claro, também fazem a sua ficha de herói e
fazem a sua fantasia de herói. E no final do dia, vocês podem fazer um lanche do herói da tarde, comer um bolo, tomar uma água, um suco e brindar e brincar com aquela roupa de herói ali durante as férias inteiras, né? A outra sugestão aqui que eu deixei, que também tem um pouco a ver com essa ideia do desenvolvimento, do cognitivo para a criança, deixa eu pedir aqui, é uma brincadeira que as crianças adoram nessa fase, que é a brincadeira de simular espaços que ela já frequenta. Por exemplo, brincadeira de restaurante. Então, uma pessoa é o garçom, outra é o cliente, outra é o caixa do garçom. Então, ali a criança desenvolve e ela simula coisas que ela já vê no mundo real, como o ato de pedir a comidinha que pode ser uma comida de brincadeira. Pode também brincar, né, de ser o cozinheiro, que é também bem legal, ou pode, dependendo das condições, usar às vezes comida real também, com a criança participando dessa brincadeira, né? Essa brincadeira de simular espaços sociais, ela serve para restaurante, para hospital, para uma clínica pet, se você tem um bichinho, né? Fingir que a criança é o veterinário, né? Então coloca aquela roupinha branca nela, coloca um crachá onde se escreve o nome dela assim, né? Tipo Ana, veterinária. E essa brincadeira é muito bacana porque a criança começa a estabelecer uma conexão real com os espaços sociais que ela já frequenta. E é uma brincadeira assim que eu vou falar para vocês, é muito divertido. Eu brincava muito disso com meus filhos também e a gente se divertia muito sem sair de casa, gastando pouco ou quase nada. E no final do dia, a gente, quando se organizava para dormir, era sempre um momento que as crianças traziam com muita leveza e com muita satisfação de ter feito aquela brincadeira, que se torna uma brincadeira muito divertida, principalmente com a participação dos pais ou responsáveis. É isso, se você quiser o próximo vídeo com dicas de diversão para crianças de 7 aos 10 anos, deixa um like aqui no vídeo, assina o meu canal, eu falo aqui sobre aprendizagem, educação, desenvolvimento e bem-estar. E se você gostou do vídeo, manda naquele grupo de WhatsApp que as famílias tanto pedem dicas do que fazer com as crianças nas férias. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.